Fala, tropa, boa noite. Seguindo nossa correção de simulado, hoje nós vamos corrigir simulado de penais especiais. Vocês que já vêm acompanhando, né, o nosso canal aí com essas correções, já sabem, né? Vocês vão dar o pause, vão pausar o vídeo, tentar responder a questão. Eu vou ler o enunciado, né? E logo em seguida eu vou estar vindo com o gabarito, vou estar comentando o gabarito. Eu já peço perdão para vocês, que no enunciado ali está a lei número 11.349. Na hora de eu digitar, eu acabei errando. Por quê? A Lei Maria da Penha é a Lei 11.340. Então, eu peço que vocês desconsiderem o 349 e considerem como Lei 11.340, que é o correto. Também informo a vocês que o simulado em PDF vai estar disponível para vocês. Eu vou estar deixando um comentário fixado no topo desse vídeo, que vocês, ao clicarem no link, vocês irão para a plataforma. Além desse simulado, né, vai ter bastante conteúdo gratuito lá para vocês, né, estarem dando mais um passo no objetivo de vocês, que é a aprovação. Vamos lá. Questão de número 1. A Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, traz direcionamentos com relação às medidas protetivas de urgência. Então, o enunciado, né, questão Maria da Penha, vai falar sobre as medidas protetivas de urgência. A lei, em seu capítulo 2º, seção 1ª, artigo 18, inciso 4º, define que, após recebidos expedientes, com o pedido da parte da ofendida ou parte da vítima, o juiz, entre outras medidas, deve, em 48 horas, nosso gabarito, questão A, determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob posse do agressor. Né? O artigo 18, inciso 4º, ele fala o seguinte, que o juiz determinará a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor, seja caso ele tenha a posse ou o porte de arma que vai ficar suspenso, tá? Vamos lá. Questão de número 2. De acordo com as disposições da Lei Maria da Penha, entre as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher está a violência física, entendida como qualquer conduta que a Maria da Penha nós temos, né, os tipos de violência: violência física, violência psicológica, violência material. E cada violência ela é descrita, tá? A lei ela descreve o tipo de cada violência. E aqui no enunciado ele está pedindo para a gente, né, descrever, né, corretamente a violência física, tá? Vou descer a alternativa A e B, C, D e E. E o nosso gabarito é a letra D, né? Ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Artigo 7º, inciso 1º. Violência física, a definição, de acordo com a Lei 11.340, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Então, nosso gabarito, questão número 2, alternativa D. Seguindo, questão de número 3, mais uma questão sobre a Lei Maria da Penha. A Lei 11.340, também conhecida como Lei Maria da Penha, visa a conferir proteção intensificada às mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, que são consideradas pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre outras regras, existe a possibilidade de determinação judicial de medidas protetivas em benefício da vítima mulher. Assim, consoante o Superior Tribunal de Justiça, caso uma mulher trans seja vítima de violência doméstica ou familiar, né? Então aqui ele está falando sobre a aplicação da Lei Maria da Penha à mulher trans, vítima de violência doméstica ou familiar. Nosso gabarito, né? Vou descer para você a alternativa A, B, C e alternativa D, que é o nosso gabarito, poderá ser aplicada, pois a Lei Maria da Penha permite expressamente sua aplicabilidade às pessoas do gênero feminino. Correto. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, se aplica a Lei Maria da Penha aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais. E reforçando para vocês, o sujeito passivo, né, no crime de violência contra a mulher, a Maria da Penha, é somente a mulher, tá? Pode ter ainda uma mulher, né, no caso de relação, né,
duas mulheres, uma mulher pode ser o sujeito ativo e a outra mulher o sujeito passivo ou a vítima, mas o sujeito passivo, a vítima, sempre será mulher ou trans, né, como temos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. Seguindo, questão de número 4. Sendo de interesse do poder público, né, aqui está falando agora sobre a lei, o Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Sendo de interesse do poder público o comparecimento de pessoa idosa de 82 anos, enferma, à sede do ente público, conforme previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, exigir o comparecimento de tal pessoa idosa enferma pelo poder público é, nosso gabarito, letra E, vedado, pois quando de interesse do poder público é admitido que o agente promova o contato necessário com a pessoa idosa em sua residência, correto? Quando o comparecimento for do interesse do poder público, ou seja, é do interesse do poder público, né, sanar aquela situação, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa idosa em sua residência, ou, no caso, o órgão, né, do poder público. Já quando for ao contrário, o interesse for da pessoa idosa, esta se fará representar por procurador legalmente constituído, certo? Seguindo, questão de número 5. Conforme dispõe a Lei 10.741, Estatuto da Pessoa Idosa, por quais órgãos são fiscalizadas as entidades governamentais e não governamentais de atendimento à pessoa idosa? Nosso gabarito, alternativa A, Ministério Público, Conselho da Pessoa Idosa e Vigilância Sanitária. Capítulo 3, artigo 52. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento à pessoa idosa serão fiscalizadas pelos conselhos da pessoa idosa, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Seguindo, questão de número 6, sobre a Lei 9.455, Lei de Tortura. Sobre a Lei 9.455, crimes de tortura, é correto afirmar que ele quer uma alternativa correta em relação à lei de tortura. O nosso gabarito é a alternativa E. A pena é aumentada de 1/6 até 1/3 se o crime for cometido por agente público, né? É uma majorante. Nós temos a majorante, que é o aumento de pena, não é qualificadora, tá? E quais são as majorantes da Lei 9.455? Se o crime é cometido por agente público, cometido contra criança, gestante, deficiente, adolescente ou maior de 60 anos e cometido mediante sequestro. Essas são as majorantes na lei, de acordo com a Lei 9.455, que é a lei de tortura. Vamos lá. Questão de número 7. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo, aqui ele está falando da lei de tortura. Nosso gabarito é a letra A, dobro do prazo da pena aplicada, né? Artigo 1º, parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Lembrando que, na lei de tortura, a perda do cargo ela é automática. O sujeito sendo condenado por tortura, a perda do cargo ela é automática, tá? Seguindo, questão de número 8, mais uma questão sobre a lei de tortura. A respeito da lei federal, número 9.455, assinale a alternativa correta. Aquele que é uma alternativa correta em relação à lei de tortura. O nosso gabarito é a letra D. Quem pratica a tortura de forma omissiva tem a pena mais branda do que quem pratica de forma comissiva, agindo, né? E está correto. Por quê? A banca, se ela trouxer para vocês que, de acordo com a Lei 9.455, todas as condutas tipificadas na lei de tortura, o início do cumprimento da pena será de reclusão. Errado. Por quê? A tortura omissa, ela é detenção. Na detenção eu tenho os regimes semiaberto e regime aberto, tá? E a comissiva, né, resulta de uma ação. Condenação pela tortura, né? A pena é de 2 a 8 anos, para quem pratica a ação na sua forma simples, tá? Já a omissiva, quem se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las,
certo? Incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, a pena ela é branda comparado com quem pratica a ação. Seguindo, questão de número 9. Oficial de justiça que deixa de dar cumprimento integral a mandado de penhora em razão de sentir pena do proprietário do bem penhorado comete, em tese, o crime de... Aqui estamos falando sobre os crimes contra a administração pública. As alternativas A, B, C, D e E. Nosso gabarito é a letra E, prevaricação. Código Penal, artigo 319, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Foi o que aconteceu com o nosso oficial de justiça. Finalizando o nosso simulado, questão de número 10. Jonas, policial em patrulhamento em determinada cidade, decide, no meio do seu expediente de trabalho, estacionar a viatura que conduzia em via pública para tomar café em uma padaria, deixando as chaves na ignição do veículo. Um indivíduo não identificado, aproveitando-se da situação, ingressa no interior da viatura e a subtrai no local. Nesse caso, Jonas poderá ser responsabilizado por peculato. Qual tipo de peculato? O enunciado já foi bacana com a gente aqui, tá? Peculato, ele já falou qual é a conduta de Jonas. Só devemos afirmar qual tipo de peculato. Eu sei que Jonas não teve a intenção, de deixar essa viatura ali, para tomar café, deixando as chaves na ignição do veículo, certo? Então, no seu horário de expediente, ele está errado, no seu horário de expediente de trabalho, estacionou a viatura, e deixou a chave na ignição. Porém, o enunciado não diz que o fato dele deixar a chave na ignição foi de forma dolosa. Então, vamos entender como forma culposa. E o nosso gabarito é o quê? Peculato culposo, artigo 312, parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, foi o que aconteceu. Ele deixou a chave na ignição e outro furtou esse bem. Então, ele está na conduta de peculato culposo, onde ele não teve a intenção dessa conduta. E finalizamos aqui. Deixo aqui o informativo sobre vocês que querem dar um passo maior, nos estudos aí. Estou disponível a ajudar vocês aí da melhor forma. Meu WhatsApp aí para contato, a descrição de cursos aí que estamos lançando aí. Deixo uma frase para vocês aqui, Um louco sem resultados é chamado de louco. Um louco com resultados é chamado de gênio. Então, foco no objetivo aí. Vamos para cima.